Mais um podcast na Kombi e hoje, especial, estamos aqui no escritório do Dr. Adriano Cavazza, um grande jurista aqui da cidade de Osasco, que tem muitas experiências para compartilhar com a gente. E eu gostaria já de agradecer ao senhor por ter aceito nosso convite de estar aqui, batendo esse papo com o pessoal de casa e contando um pouco das suas experiências, que eu sei que vai inspirar muitas pessoas em todos os lugares aí que estão assistindo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar, é um privilégio estar aqui com você, tentando trazer algum tipo de conhecimento para a sociedade, que eu percebo que esse é o seu foco, seu objetivo. Te parabenizar pelo trabalho que você desenvolve aí pela sociedade. Obrigada. Vamos começar papeando, com o pequeno Adriano. Qual foi a sua infância? Como que foi sua infância? Eu nasci em Pinheiros, tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, são mais velhos que eu. Tive a oportunidade de ter uma infância maravilhosa. Meus pais sempre foram muito assim, participativos na minha vida, mas infelizmente, quando eu alcancei 16 anos de idade, aí eu tive a perda do meu pai, que era o arrimo familiar. E desestruturou muito a nossa família, porque a minha mãe ainda era uma mulher dependente, né? Era a mais provedora do lar, e o meu pai era o provedor financeiro. Então, nós sofremos um impacto muito grande com isso. Eu tinha meus sonhos, obviamente, queria ser delegado de polícia, sempre foi o meu sonho, e com a perda do meu pai e a queda da condição econômica, aí eu me vi obrigado, junto com os meus irmãos. Foi um período em que os brasileiros migravam para o Japão para conseguir uma oportunidade, ganhar uma grana. E eu acabei indo para o Japão com 18 para 19 anos de idade. Trabalhei por lá como operário, né? Que a gente vai lá para fazer o trabalho que o japonês não quer fazer, porque todo mundo lá é formado. Mas, braçal mesmo, né? exato, trabalho braçal. Eu trabalho numa indústria, numa usina. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a minha atual esposa, que ela também era operária no Japão. Aí por lá vivemos por 5 anos juntos. E ela acabou ficando grávida. Com a gravidez dela, ela passou toda a gravidez trabalhando, só que quando a minha filha mais velha nasceu, impossibilitou um pouco de eu continuar trabalhando, porque ganhar dinheiro no Japão era a soma do casal. Ela ganhava, eu ganhava e a gente juntava. Com o nascimento da minha filha, gerou a impossibilidade de trabalho da minha esposa e eu não tinha mais o porquê de permanecer lá. E aí eu acabei que optando, após o nascimento, com 3 meses de vida da minha filha, a gente optou voltar para o Brasil e começar a nossa vida aqui. E quando foi o momento que despertou assim para o direito aqui no Brasil? Assim, sempre, como eu disse, eu sempre quis ser delegado de polícia, né? Aquele empoderamento que todo jovem, todo homem quer ter, quer ser delegado, quer andar armado, aquela história do homem. Abordagem policial, acho isso legal pra caramba. Mas eu não tive oportunidade de estudar por falta de condição econômica, até porque antigamente, né, na minha época, era um pouco mais difícil também estudar. Hoje o acesso à educação é um pouco melhor, né? No período Oportunidades, né? Exato, custo, né? As faculdades são mais baratas hoje, antigamente era mais caro. Então eu não pude conciliar e eu já voltei para o Brasil como pai, então eu fui para a vida empresarial, arrisquei empreendedorismo e empreendi do período da minha chegada no Brasil até o ano de 2005. Foi quando eu estava na minha casa, eu já tinha meus filhos, eles já eram uns 3 nascidos. Eu tenho um 4º filho que é de criação, que hoje conta com 36 anos de idade, o Davi, que é um filho que eu amo demais também. Um dia eu estava chegando em casa do trabalho
E eu era muito ficcionado por novela da Globo, não vou mentir. Aí eu assistindo a novela, minha esposa estava na cozinha esquentando o jantar para a gente comer. E aí passou uma propaganda de uma universidade, da Unip, falando, ó, aproveite para fazer a sua inscrição, etc. Ainda há tempo, porque era março, já tinha iniciado as aulas. Aí eu pensei comigo, eu falei, poxa, eu trabalho o dia inteiro, mas à noite eu vou ficar assistindo novela. Fui lá na cozinha, falei para minha esposa, com a Sandra, falei, Sandra, eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade de Direito. Ela falou, nossa, mas assim, de repente? Eu falei, tá vendo a televisão, tô me sentindo inútil aqui à noite, vendo novela, eu vou pra faculdade, eu vou seguir aí, vamos ver o que vai dar. Ela falou, não, me deu um maior apoio, né, porque pra ela também é complicado, né? À Sim. noite eu não... Era um segundo turno que ela estaria sozinha ali com as Exato, crianças também, né? exato. E isso até foi um ponto, porque eu saía da minha casa 5h30, 6 horas da manhã para o trabalho, e quando eu chegava, meus filhos já estavam dormindo quando eu ingressei na faculdade, né? Porque eu chegava por volta da Sim. meia-noite. Então eu, durante a semana, também participei muito pouco durante esse período de faculdade dos meus filhos, do crescimento deles, né? Mas eu acho que isso foi muito importante, porque no decorrer da minha faculdade, eu comecei a compreender, porque a faculdade de Direito ela tem uma ramificação muito extensa. A gente consegue fazer o que a gente quiser. Sim. Ainda que o meu pensamento inicial fosse delegado de polícia, quando eu comecei a ter contato com o direito, eu comecei a entender o que o delegado fazia, o que o juiz fazia, o que o promotor fazia. E eu tenho uma característica minha muito humanista, né? Eu não sirvo para atacar, para acusar. Eu percebi em mim um lado muito positivo para defender. E eu também comecei a perceber que a nossa sociedade ela é muito carente de defesa. Ela é muito, assim, o ataque é sempre muito contínuo na vida do cidadão brasileiro, né? Principalmente da pessoa mais carente. É ataque, é abordagem, é imposto, é demissão, é... E os direitos individuais dessa sociedade, eu passei a entender que o advogado podia fazer isso, esse papel. Eu vi que esse é o papel do advogado. A busca da justiça está na mão do advogado mesmo. Exatamente. Ainda que o Ministério Público tenha aquela atribuição do custos legis, que é de fiscal da lei, eu tenho comigo que... A prática está na mão da advocacia. Exatamente. É o advogado que vai pôr a pessoa na frente da mesa dele e ele vai contar o que está acontecendo, dizer a amargura que ele está sentindo, e o advogado vai tentar dar a solução para o problema dele. Esse é o ponto. Sim. E, em especial, o Tribunal do Júri, que eu, nossa, quando eu vi o primeiro Tribunal do Júri, a gente só vê por televisão, e a sociedade não sabe que é uma sessão aberta, que qualquer um pode participar e que deveria ir para ter contato com a justiça e entender como isso funciona. E quando eu tive contato com isso, eu falei, nossa, isso é o que eu quero para minha vida. E Mas o aí, senhor já saiu da faculdade com essa intenção de ser um advogado que mexesse ali com o júri, falando num termo bem simples. na verdade, a minha vontade era ser advogado criminalista, porque eu me identifiquei muito O com a júri foi matéria. consequência. Exatamente, porque o júri ele é uma consequência do direito criminal, é uma especialização do direito criminal, né? Que não são todos que fazem, não por falta de competência, porque para mim todo mundo que estuda tem competência para tudo que quiser, mas Mas existe é difícil. a questão da oratória, É. né? Vamos chamar a pessoa. Eu sou uma pessoa que eu não, a senhora nunca vai me ver dançando. Por exemplo, eu vou num evento, numa festa, eu não danço, eu sou tímido ao extremo. E foi até uma surpresa para minha família e para mim o fato de eu fazer uma plenária de júri, porque eu sou tímido. Mas é uma outra realidade, né? Uma outra didática, é outro contexto. E quando eu vi, eu amei. Praticamente uma liturgia ali, né? Porque Exato. na minha época de faculdade as pessoas falavam que era algo até meio teatral ali, porque você conseguir a atenção de um júri por tanto tempo, se você não for bom, você perdeu a causa ali. Você Exato. pode ter até todos os direitos ali, mas se você não conseguir colocar na cabeça ali da pessoa
comum, né, de um ser humano comum, você está perdido. Exato. É que assim, você tem, às vezes você pega processos que tem aí, sei lá, 10 volumes, mais de 1000 laudas. E você tem, durante esse período do tribunal do júri, que é a plenária, você tem 1h30, quando é um réu, 2h30, quando são mais de um réu, para poder expor todo aquele contexto probatório, processual, para que pessoas leigas, são 7 jurados que não têm contato com o direito, para que eles possam entender o que efetivamente aconteceu naquele dia, naquela hora, como foi, por que foi, né? E a gente tem, é um curto prazo. Por mais que, nossa, mas a pessoa fica 1h te ouvindo, 1h30 ouvindo você, mas para o advogado que está expondo, E tem tanta coisa para expor. exato, para explorar, é muita coisa. E você tem que fazer essa administração do tempo. Porque também não adianta se jogar tudo de uma vez em cima dos jurados, que eles vão fazer um bololô na cabeça. Não né? vão entender. E a linguagem, porque eu não posso usar uma linguagem de direito com um jurado que é leigo, porque ele Sim. não vai compreender a linguagem. Então você tem que aprender a ter essa didática para eles compreenderem o que você está querendo passar. E eu sou muito, assim, eu gosto muito do Tribunal do Júri porque o povo é o povo que julga. E o povo é muito sábio. Por mais, ninguém nunca vai me convencer de que o povo é ignorante. O povo não é ignorante. O povo é sábio. Porque eu estou conversando com uma pessoa que não sabe da lei especificamente, mas ele é da periferia. Ele Conhece a vida, né? Exatamente. Quando eu falo de uma abordagem policial, a forma em que ela ocorre, a alta sociedade não sabe como isso funciona. Porque a gente anda nos jardins de São Paulo, por exemplo, a polícia tem receio de te abordar. Agora você vai numa periferia, a abordagem é em outros parâmetros. Sim. E o povo sabe disso. É diferente de eu chegar no direito criminal, quando você fala nos crimes comuns, e falar assim, ó, senhor juiz, essa abordagem não foi correta. Porque o senhor juiz não é abordado. O senhor promotor não é abordado. Ele não conhece esse lado, né, que a sociedade sofre. Porque a sociedade sofre com determinadas coisas, né? Principalmente os jovens, a forma de abordagem. A gente vê filmes, vídeos no YouTube, policiais, quando vão revistar, sobe o braço, bate, né, na perna do indivíduo de forma desrespeitosa. São situações que é isso que eu, nesse lado humanista que eu sempre fui, assim, muito adepto, a querer advogar para as pessoas. Advogar não me transforma em criminoso porque eu advogo para um criminoso. É o papel do advogado, não misture, porque o advogado ele pode advogar para um criminoso, para um médico, para um juiz. Para um inocente, para um culpado. É o papel do advogado. Quando a gente se forma, a gente faz um juramento e a gente quer que a justiça seja aplicada na medida da sua culpabilidade. Cada pessoa tem que ser condenada nos termos da lei e na medida da sua culpabilidade. Existem padrões e quem que é o freio disso? É o advogado, é o promotor e é o juiz. E cada um lutando pela sua parte. E é por isso que existem tribunais superiores, porque a gente alcança, errou embaixo, vamos tentar corrigir em cima, vamos tentar reverter. E assim é a minha forma de pensar. E é por isso que eu amo o Tribunal do Júri. Doutor Adriano, o júri ele é um instituto muito antigo. Só que eu acho que sofreu algumas modificações ou algumas interferências. Hoje a gente está na época das redes sociais, né? O que acontece aqui na esquina, em questão de minutos, a cidade toda sabe, ou um Brasil inteiro sabe, dependendo da proporção. E isso também acaba interferindo em alguns casos que são levados a júri. O senhor já esteve à frente de casos que foram parar na mídia, né, e grande repercussão. Como que o senhor vê, assim, antigamente a comunicação era feita através de carta, jornal impresso, revista. Hoje não, hoje o que aconteceu aqui já está na rede social. E como o senhor, como um advogado, vê essa interferência para a questão de até mesmo da consciência do cidadão que vai estar no júri? Isso é uma questão muito interessante, porque assim,
não só o papel do advogado, acho que todas as profissões elas têm que ser levadas com muita responsabilidade. A imprensa, infelizmente, existe um lado da imprensa que não é positiva, porque a gente diz assim, a imprensa hoje busca a primeira notícia. A primeira notícia é o que dá ibope, é o que dá dinheiro, é o que dá visibilidade. A segunda notícia, ela é secundária, ela não é mais importante. E aí, essa segunda notícia não é dada. Então, eu vou dar um exemplo de um caso polêmico que eu tive à frente, que foi, alguns anos atrás, o caso de uns skinheads, que em Mogi das Cruzes, foram acusados de estarem num trem, quando duas pessoas denominadas punks, né, adentraram no interior desse trem, na plataforma com o trem parado. Segundo a acusação e a imprensa geral, eles foram arremessados de dentro do trem pelos skinheads. Os dois caíram num espaço que tem entre a plataforma e o trem. Eles caíram exatamente naquele ponto e um faleceu e o outro perdeu o braço. Aí tive à frente desse julgamento, fui fazer o plenário do júri. E a primeira coisa que eu percebi, assim, já tinha uma movimentação na frente do fórum, um reclamo muito grande acerca de justiça, queremos justiça, porque é crime já de intolerância, né? E os punks todos, né, se reuniram. E os jurados também, eu senti que existiam alguns jurados que eles não olhavam para mim quando eu falava, que já tinha uma predestinação para condenação, um pré-julgamento daquele fato. O preconceito. Exato. Que é a ideia formada. A mídia deu essa ideia, a mídia formou essa ideia. E com base nisso, existem pessoas que se contaminam de uma forma que eu posso ser o melhor orador do mundo. Eu posso extrair tecnicamente as melhores provas, que eu não vou convencer essa pessoa, porque ela não está aberta a me ouvir. E isso acontece muito no tribunal do júri, quando o jurado vem contaminado, como nesse caso. Nesse caso, eu tive um resultado de 4-2, possibilidade de 4-3, porque no tribunal do júri, na maioria dos votos, parou no quarto, tive 2 a favor. Se eu tive 2 a favor, num caso de repercussão dessa natureza, o que eu estava falando não era tão ruim, né? Você trouxe a reflexão, né, Lia? Exato. E eu consegui demonstrar para os senhores jurados que não havia tempo hábil daqueles skinheads terem se movimentado, ido até os punks e jogado eles de uma janela nesse curto espaço de tempo que é da plataforma do trem. Tecnicamente, eu mostrei que isso não era possível. E tinham testemunhas dentro do trem que falaram, não, ninguém jogou ninguém. Na verdade, o que aconteceu ali? Os punks entraram, viram os skinheads no fundo do trem, as portas do trem se fecharam e eles, por um temor reverencial, um temor interno, eles decidiram desocupar o trem pela janela. Houve, talvez, uma troca de olhar, uma animosidade, até acredito que sim, mas isso é muito distante de um assassinato. Né? É como dois corintianos entrarem num trem onde está um monte de palmeirense no fundo. Eles vão falar, isso aqui não vai dar bom, isso vai dar ruim. Fechou o trem, o que eles querem fazer? Eu quero sair desse trem, se jogaram. Mas enfim, o Conselho de Sentença optou por condenação, a gente tem que respeitar a decisão, porque ela é soberana, mas eu não concordo. Por quê? Porque eu tenho certeza que houve isso que a senhora está falando, a influência de uma mídia irresponsável, que traz a primeira notícia e o deslinde das coisas não são trazidas para a sociedade. Entre outros casos, né, que a gente vê, normalmente a gente vê aquela primeira repercussão, as pessoas que vão, às vezes, querem fazer justiça com as próprias mãos, né, sem saber exatamente, de fato, quais são os fatos. Exato. E, no final das contas, mas ficou comprovado que eram inocentes, ficou comprovado que a situação não se deu exatamente como foi narrado pela imprensa. Essa repercussão não existe, né? Sim. Essa repercussão não existe. E o senhor acha que caberia, assim, né, algum tipo de retratação nacional? Vamos supor, a
A gente vê muito, assim, misturando um pouco os assuntos que não tem, né? Porque a gente valoriza às vezes coisas que não são tão que não tem tanto valor. Por exemplo, na época da eleição, quando um candidato fala mal do outro, eles pedem direito de resposta. E aí a justiça determina que naquele mesmo tempo, no mesmo horário ali, que o oponente vai ter direito a usar o mesmo tempo para se defender das acusações. Isso na mídia nacional, tradicional, não acontece, né? Não existe um momento destinado, de repente, àquela pessoa que foi injustiçada, de falar assim, olha, o Jornal Nacional deu tal notícia sobre a pessoa e agora ela tem esse direito de se manifestar na mesma quantidade de tempo para ali se justificar. Isso não Sim. acontece. Você acha que se de repente isso acontecesse, seria um meio de a imprensa colocar a mão na consciência e falar, peraí, vamos pensar antes de noticiar? Então, isso eu vou até traduzir para o direito, essa linguagem que a senhora está me colocando, que isso nada mais é do que o direito ao contraditório. Isso é um preceito constitucional. Nossa Constituição Federal determina que todo mundo tem o direito ao contraditório e à ampla defesa, né? E isso não acontece no nosso país. Acontece quando você judicializou a situação. Aí o réu ele tem direito à ampla defesa e o contraditório, contratar um advogado, ele é o último a falar, isso tudo é em consagração a isso. No processo, Mas não na no imprensa. processo. Isso. Esse é o grande problema. Porque essa liberdade da imprensa, que eu não sou contra, eu sou a favor, e eu volto a frisar o seguinte: tudo que é feito com irresponsabilidade, com excesso, não é saudável. Tudo, tudo. Comer demais não é saudável, correr demais não é saudável, falar demais não é saudável, nada demais é saudável. Acho que a palavra demais ela não combina com nada que seja saudável. Essa questão da publicidade e da liberdade de imprensa é uma situação que realmente traz um desserviço à sociedade. Porque eu vou citar aqui um exemplo, se você me permitir, de um caso que é notório, que eu falo muito do Ratinho nesse caso, porque ele é a imprensa também, ele faz parte. E num caso em específico, onde uma mãe foi presa em flagrante delito por supostamente ter ministrado cocaína para a criança, era um bebê. E a médica, no momento em que recebeu essa criança dos braços da própria mãe, que tentou salvá-la, chamou a polícia e disse, ó, é cocaína aqui, essa menina está com overdose e essa menina faleceu. A polícia imediatamente prendeu essa mãe. Isso foi noticiado em todos os meios de comunicação do Brasil. Essa mãe foi presa em flagrante, ela foi inserida no sistema carcerário. O sistema carcerário feminino tem televisão. As presas assistiram essa reportagem, identificaram essa mãe na cela e simplesmente puniram essa mãe da forma que elas acharam que tinha que fazer. Elas perfuraram o tímpano dessa mãe com um lápis, ela perdeu, parece que, uma audição, ela ficou presa, foi agredida, foi uma coisa absurda. Posteriormente se descobriu, dias depois, pouco tempo depois, a perícia determinou que não era cocaína, que era um medicamento que a mãe ministrava por uma doença, uma enfermidade da criança. Mas, veja, ela tentou salvar a filha. Era um amor incondicional de uma mãe. E aí ela foi posta em liberdade, ela teve uma indenização do Estado, algo em torno de 20 ou 30 mil reais, não me recordo, né? Como se isso resolvesse a vida dela. E eu sempre falo o seguinte, qual que foi a maior pena que essa mulher recebeu? Não foi a prisão, não foi a perda da audição. Ela não teve a oportunidade de sepultar a própria filha que ela amava. Por um erro de precipitação. Porque não existia um laudo conclusivo. Como que você encarcera uma pessoa por uma presunção, porque eu acho, porque talvez, né? Até porque na nossa lei, a presunção é pela inocência. Exatamente. Né? Não... Que até hoje não é respeitada, né? Esse valor se inverteu, né? E eu estava falando do Ratinho porque o Ratinho veio em rede nacional porque ele atacou essa mãe. No momento da primeira notícia. E é aquele momento que a senhora falou.
Qual é o segundo momento disso que ninguém tem? E o ratinho veio em rede nacional e pediu perdão para essa mãe. Falou: ó, nós demos uma notícia errada aqui, todo mundo errou. Enfim, eu acho que isso do ser humano falta isso. Falta o dizer: ó, eu vou dar um passo para trás porque eu não estava correto. Ninguém tem essa coragem, né, desse enfrentamento consigo mesmo, de enfrentar a sociedade e falar: eu errei. Ninguém tem essa coragem. E essa questão da presunção de inocência é uma coisa muito louca, porque as famílias vêm até o meu escritório quando um ente querido está preso, porque é sempre a família que vem, e me pergunta: doutor, mas a lei não diz que quando a gente é primário, bons antecedentes, residência fixa, atividade ilícita, a gente não tem o direito de responder o processo em liberdade? Aí eu travo, porque a lei diz isso. Isso está descrito na lei, não é uma. É algo que tem que ser cumprido, porque existe a presunção de inocência. E até o término da ação penal, com trânsito em julgado, que é quando não tem mais recurso, aí sim você pode dizer: essa pessoa é culpada. Até esse momento, ela é inocente. E a gente não pode agir como se ela fosse culpada. E hoje o Poder Judiciário age como se ela fosse culpada, porque existem alguns fundamentos legais que permitem que se prenda cautelarmente, antecipadamente. E é muito simples dizer: para a ordem pública, porque se não prender, a sociedade fica em clamor. Aí tem uma série de fatores que se coloca na frente da presunção de inocência. Mas aí, ao final, se tem que essa pessoa é inocente, o que você faz para resgatar esse período? Ou o que você faz para que esse erro não se repita, né? É o que deveria, a gente deveria ter esse aprendizado, né? Com esses erros, a gente passar a acertar. Mas, infelizmente, a justiça no Brasil não está dessa forma. Ela erra, porque para mim é um erro, né? Foi falta de prova. Pode ser ele, mas não conseguimos provar. Então já tem dúvida. Então você não tem certeza que foi ele. E aí você prende e percebe que errou, e aí a gente volta nesse assunto. Vamos dar um passo para trás, mas ninguém tem coragem de assumir esse erro e mudar, né? E aí se tem aquela questão de, em 10, um pode ser inocente, mas nós temos que punir. Aí você pune 9 corretamente, mas e o inocente? É melhor você ter um inocente, 10 culpados soltos, do que um inocente preso. Essa é a minha concepção de vida. Porque você não sabe o que você está causando para esse inocente. O trauma, a história de vida, perante a sociedade, os vizinhos. Esse cara teve preso, será que ele não é culpado mesmo? A gente acredita muito na justiça. A justiça ia prender um inocente? Sabe? E não é bem assim. Ela ia prender. O senhor falou agora sobre o clamor público, né? Que, querendo ou não, é levado muito em consideração na hora de uma decisão judicial. Não deveria, mas é levado, né? Porque não é uma coisa técnica. Exato. Mas para que houvesse uma maior segurança, não existe isso, né? Mas uma segurança desse clamor público. A educação não estaria que estar envolvida, porque ao mesmo tempo que nenhum de nós pode alegar desconhecer a lei, 90% é desconhecedor. E aí como que fala? Assim, usa o clamor público como um fundamento ali também na hora, só que ao mesmo tempo esse clamor público não está fundamentado em estudo. A criança não aprende sobre direito na escola, o adolescente não aprende, o jovem não aprende. O que eles aprendem é vindo de uma rede social ou de uma reportagem do jornal. Isso é o entendimento comum deles. Não deveria, de repente, o Estado começar a pensar em trazer para dentro das escolas algo básico, mas algo que eles possam servir como um fundamento para que eles começassem a ter essa noção do que é direito, de que não é direito, para que de repente esse clamor público ficasse um pouquinho mais técnico? Eu sempre defendi a ideia de que na escola, pelo menos a nossa Constituição Federal deveria ser ensinada.
Porque a nossa Constituição Federal, ela tem no bojo dela tudo que é fundamental para a subsistência humana, quais são os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, pelo menos uma parte da Constituição Federal, nem toda, porque aí se fala de Supremo Tribunal Federal, uma linguagem que talvez o jovem não se interesse e também não precisa aprender. Mas existe uma parte, pelo menos, da Constituição Federal que deve ser ensinada, que são os direitos fundamentais da pessoa humana. Eu também entendo que a educação ele evitaria a necessidade de dar essa sensação de conforto para a sociedade, para o clamor, porque você evita o cometimento dos atos. A gente tem que ter uma visão preventiva das coisas. Por que que as pessoas cometem crime? Vamos estudar a essência, vamos dar educação, vamos dar oportunidade para essas pessoas trabalharem, que talvez o interesse para o cometimento de crime ele caia, ele diminua. É como o doente. Por que que a doença, as nossas UPAs estão sempre lotadas? Porque não existe uma prevenção de doença, né? E aí você fica nesse incêndio, sempre apagando incêndio, em vez de prevenir o incêndio. No direito eu entendo que seja a mesma coisa. Essa história de a gente vê juiz aí, por exemplo, na hora que está público o negócio, a sentença vai ser proferida. O juiz deu 150 anos de condenação. Isso é uma hipocrisia, porque o Tribunal de Justiça vai reformar, essa pena vai cair. Aí se fala, é uma sensação que se transmite para a sociedade de justiça, mas é uma falsa sensação. Porque isso não foi resolvido dessa forma. E não vai ser resolvido dessa forma. E a sociedade sente uma falsa sensação de segurança. Se engana, né? Se engana. Mas isso é provocado. Sim. E aí eu volto a dizer o seguinte, que eu sempre digo. Nossa sociedade, a nossa população é extremamente capacitada intelectualmente. Todo mundo pode tudo. Só que até onde é interessante para o nosso Estado, aí educar o nosso povo, instruir o nosso povo. Até onde é interessante ter um mundo perfeito aqui no Brasil, onde todo mundo compreende tudo, todo mundo sabe tudo. Isso que a senhora falou, está na lei. Ninguém pode se beneficiar por não fazer algo que está previsto em lei ou por fazer algo contrário à lei. Assim, a ignorância sobre a lei. Você não pode alegar isso a seu benefício. Mas como se você não sabe qual é a lei? Exatamente. Que é o que mais tem. Se a gente pegar um vade-mecum, que é o livro do direito, que tem um resumo de muitas leis, você não consegue entender, até quem opera o direito. Por isso que existem especialidades, né? Por isso que a gente tem que sempre estar comprando livros para se atualizar também. E a legislação brasileira é uma coisa surreal, né? Porque a gente tem lei editada todo dia. Sim. Coisa nova, coisa que se faz e não se aplica. Por exemplo, quantas pessoas não tiveram seu carro multado porque não tinha o kit de primeiros socorros? Nossa. Não, me conta sobre isso. Exatamente. A troco do quê? Uma lei que foi editada, as pessoas tiveram que pagar multa porque não estavam preparadas, não tinham. E isso ficou em desuso, porque as pessoas não usavam. É só uma atribuição a mais, uma carga a mais que você dá para a sociedade, por uma lei que não tem uma finalidade. E isso é a todo tempo. E às vezes a gente, vou dar um exemplo muito simples. Hoje, o extintor do carro não é obrigatório. Não. E as pessoas foram multadas por extintor. E se você tiver um extintor dentro do seu carro vazio, você é multado. Não faz sentido. Qual é o sentido? Não faz sentido. Então, é melhor não ter. Aí as pessoas me perguntam, falam, não tem extintor de incêndio no seu carro. Porque se você tiver, você vai ter a obrigação de manter cheio e na validade. E é uma obrigação que você não tem que ter, porque você não é bombeiro. Então, são situações assim que é muito difícil para o cidadão brasileiro cumprir as regras que lhe são impostas. E eu acho que assim, né, existe uma situação que às vezes o cidadão não entende.
Por quê? Porque atribui ao judiciário as leis. O judiciário é o que opera as leis. Isso, Quem formula as leis é o legislador, exato. que é aquele que você acaba escolhendo aí nas eleições. Só que assim, muitas vezes atribui a culpa é do juiz, a culpa é do advogado. E esquece que quem está lá todo dia é, executando não, né? Elaborando essas leis o legislador. E são poderes totalmente diferentes. Sim, Né? Ah, a culpa não é do juiz porque deu tal vantagem ou aplicou tal lei. Não, a culpa é o que veio, ele aplicou. exato. Eu sempre brinco da seguinte forma, eu falo assim, olha, numa demanda, num litígio, quem absolve é Deus, mas quem condena ou quem faz perder é o advogado que é o incompetente. Só que a gente tem que partir do seguinte princípio. Primeiro, a sociedade fala, mas como é que pode? O cara roubou, pegou uma pena tão pequena. Isso não é um problema do operador, como a senhora está colocando, do juiz que aplicou a pena, do promotor que pediu a pena e do advogado que concordou com a pena. Se a pena é pequena, é porque o legislador colocou pequena. A gente não pode aplicar o que não está na lei. Sim. A gente opera o direito e a operação do direito, ela está descrita na lei. E a gente faz ela ser cumprida da forma em que ela determina. Se há um inconformismo acerca dessas polêmicas, saidinha temporária, pode, não pode, isso aí não é competência da gente que está aqui, meros Prisão mortais. em segunda instância. Prisão, isso deu uma polêmica absurda, deve, não deve. É igual partido político, né? Ah, eu sou direita, eu sou esquerda. Isso aí cada um tem um pensamento e isso é a democracia. Esse é o embelezamento da nossa democracia. A liberdade de cada um pensar como quiser e defender o seu pensamento. E aí a maioria vai ganhar e vai levar. Acabou. Isso é democracia. E eu acho isso fantástico, para a gente não viver num país autoritarista aí. Mas enfim, eu entendo que a gente que opera o direito não é culpado pelos problemas. Quem procura um escritório de advocacia nunca procura um escritório de advocacia quando está bem. Até brinco, você ganhou um bilhete premiado da Mega Sena, vou lá visitar o doutor Adriano. Isso não existe. Ou perdeu o bilhete, ou roubaram o bilhete, ou não pagaram, está com um problema. E quando tem um problema, sempre duas partes estão litigando. Tem um lado um e um lado outro. Um lado vai perder. Isso é inevitável. Se não tiver uma composição amigável, onde ambas as partes falem, ó, eu perco um pouco, você perde um pouco, a gente chega num acordo. Não, um vai perder. E quando esse perde, a culpa é sempre do advogado, né, que foi incompetente, Mas enfim, isso também é da profissão. Sim, sim. E o senhor, assim, né? O senhor já é um advogado de grande sucesso nessa área de júri, né? Tem nome aí para grandes casos aí de repercussão aí até nacional. Mas o senhor também é um empreendedor, Sim. né? E o senhor também é um cara que vê oportunidades e também abriu um negócio voltado para o ramo de alimentos. Certo. Como o senhor concilia isso tudo? Porque, na realidade, eu penso que a mente do advogado sempre é uma mente empreendedora, né? Sim. Assim, como eu havia dito, né? Quando eu voltei do Japão, eu entrei para a área do empreendedorismo. Então, como eu não tinha estudos, ou eu trabalhava CLT, prestador de serviço, ou eu empreendi. Eu sempre tive uma vocação muito empreendedora. E um pouco antes dessa pandemia, eu tinha um restaurante na frente do Fórum de Osasco, que como era muito, não tinha concorrência. Eu tinha um escritório na frente e não tinha onde almoçar. E aí, em diálogo com o pessoal do judiciário, etc., falaram, pô, monta um restaurante, já que o senhor é da área. Porque eu tinha uma empresa de alimentos também lá na Vila Sônia. Aí eu decidi montar um restaurante aqui. Esse restaurante foi muito bem. Eu entrei numa licitação no próprio fórum, a lanchonete do fórum passou a ser responsabilidade da nossa empresa. Eu constituí uma empresa familiar, onde a Sandra, minha esposa, ela é a mentora de toda a cozinha, ela que faz receitas, ela que policia, ela que desenvolve, minha grande parceira.
Dado esse restaurante, teve um episódio muito curioso, que existia uma empresa que prestava serviço de produção de refeição na Universidade Federal de Osasco, que os alunos eles recebem refeição do governo, subsidiada pelo governo. E um dado dia, a gente estava aí, eu chamo de abençoada a pomba. Uma abençoada pomba pousou no arroz onde era servido para os alunos. E um abençoado aluno tirou uma foto. Falou, ó, pomba no arroz. Nossa, foi para a rede social. A vigilância sanitária imediatamente foi à universidade. Viu que a estrutura da universidade não condizia, não tinha condições de realização de manipulação de alimentos lá. A refeição tinha que vir transportada. A empresa que prestava serviço era de São José dos Campos. Como é que ela ia transportar de São José dos Campos diariamente para o campus? Porque serve almoço e jantar. Ela passou a procurar a empresa que teve licitação pública nessa região de Osasco. E chegou até nós. E aí eu passei a conhecer, porque eu fiz uma parceria com eles e entendi como funcionava o fornecimento de refeição de cozinha industrial na modalidade transportada. Aí eu peguei todas as licenças que eram necessárias e fui participar dessa licitação pública. E graças a Deus nós ganhamos em 2018, salvo engano, e até hoje a gente fornece refeição para a universidade. Aí, abrindo os olhos para esse negócio, hoje eu forneço também para a Universidade Federal de Diadema, na modalidade transportada, e temos algumas outras empresas aqui. Aliado a isso, a gente tem uma cozinha administrada no Hospital de Itapevi, o IES, que serve tanto os colaboradores como pacientes, e a gente pegou uma especialidade nisso. Aliado a isso, um pouco antes da pandemia, eu tinha visto aquelas pessoas do Instagram que faziam refeições congeladas. Isso não era profissional, era muito caseiro. A dona Maria faz lá, encomenda com ela para a semana. E eu comecei a visualizar um negócio nisso. Eu falei, não, peraí, isso é uma tendência, pô. As pessoas estão sem tempo, as pessoas precisam cozinhar, não tem tempo de cozinhar, lavar a louça, o home Foi office. antes da pandemia mesmo? Antes da pandemia, algo assim, 2 anos antes da vinda da pandemia. Eu falei, isso vai ser uma tendência futura. Contratei uma nutricionista, conversei com a minha esposa, falei, vamos desenvolver isso? Aí minha esposa adora cozinhar, comida. Não, vamos desenvolver. Sua esposa topa tudo também. Topa vou fazer tudo. Faculdade, vai fazer, Tá vamos fazer comigo. Que bom, Tá parceira. comigo porque der e vier. Aí ela falou assim, olha, eu falei, desenvolve a receita, vamos desenvolver a embalagem, a nutricionista fez, valor nutricional, porque eu queria uma coisa profissional. Sim. Só que eu não queria me transformar numa indústria Seara, por exemplo. Sim. Né? Industrial, que tem em todo lugar com conservante, com corante, com... Não, vamos desenvolver um produto que ele vai para a linha natural, comer bem, né? E tirar... Caseiro, exatamente. E tirar esse preconceito, esse paradigma de que refeição congelada não presta, etc. Não tem gosto. Isso, a gente desenvolveu receitas e uma metodologia de ultracongelamento que o mercado tem, que faz com que a refeição não perca essa essência, o sabor dela. Quando você esquenta ela no micro-ondas, ela acaba ficando parecendo que acabou de sair do fogão. E depois de diversos testes, etc., começamos a lançar no mercado essa mercadoria. Esse produto, com a vinda da pandemia, por isso que nada acontece por acaso na vida da gente, acho que Deus provê tudo, né? A pandemia, com toda a desgraça que veio, ela trouxe um amadurecimento para a nossa sociedade, no que diz respeito a trabalho home office, que era uma situação que antigamente não se aceitava. Sim. Né? Um amadurecimento até, eu posso dizer. E isso acabou alavancando esse mercado de refeição pronta congelada. E aí, diante disso, a gente montou um esquema e-commerce, vende muito e-commerce nisso. Mas durante a pandemia o senhor alavancou as vendas, então? Melhorou bastante as vendas, porque as pessoas não podiam sair de casa, mas também eu tinha um problema que eu não podia ter uma operação, né, muito extensa, porque número de funcionários reduzido, Sim. etc.
Então eu não consegui crescer muito. Terminada a pandemia, ou melhor, durante a pandemia até, eu montei uma loja dentro de um shopping center, que todo mundo falava, você é louco. Porque ninguém vai para o shopping center para comprar uma refeição congelada, porque ela vai pôr na bolsa e ficar passeando no shopping, quando ela chegar já está cozida, não está descongelada, né? E eu falei, não, vamos montar porque a gente precisa dar visibilidade para a marca. As pessoas vão olhar. O senhor é ousado, né? Ousado, arrisquei bem, é verdade. Acabou dando muito certo. Foi no shopping de Cotia, lá na Granja Viana. Então, o shopping da Granja e atualmente estamos no Day Square. Porque as pessoas começaram a conhecer o produto, elas andavam no shopping e na hora de ir embora elas pegavam o produto e ia para casa. Congelava e comia. Essa loja, graças a Deus, é campeã de venda, vende muito. Aí eu montei uma distribuidora na Vila Mariana, recentemente, no dia 2 de março, para distribuir o nosso braço, alcançar a Grande São Paulo e, graças a Deus, esse mercado está cada vez melhor aí. Em termos de empreendedorismo, eu acho que, aliado ao empreendedorismo, até fazendo um link, a minha advocacia também foi Eu empreendedora. ia mencionar isso, que o senhor atua em várias frentes aqui, Isso. né? Hoje, o meu escritório, ele mantém 12 advogados. Os advogados não são meus funcionários CLT, são meus parceiros aqui. Então, eu tive uma ideia, né, no início da minha carreira, onde eu montei um escritório e eu trouxe associados aqui sem custo. Nem eles para mim, nem eu para eles. Então, eles usufruem de toda a estrutura e trabalham comigo. Então, consegui com isso trazer todas as especialidades para o meu escritório. Porque o advogado ele não consegue ser um clínico geral. Ele tem que ter uma especialidade. Ainda que eu conheça, por exemplo, um cliente senta para falar sobre família, sobre direito do trabalho, eu tenho uma noção superficial e consigo verificar se o meu profissional está fazendo a coisa certa. Mas se aprofundar na matéria, aí é competência de cada um. Sim. E eu consegui trazer todas essas matérias para dentro do escritório. E hoje a gente atende empresas, então eu tenho muitos mensalistas aqui que trabalham, a gente dá o preventivo, né? Porque eu até brinco com meus colegas aqui o seguinte, eu falo, eu não quero você judicializando as coisas, porque a gente é igual plano de saúde para a empresa. A gente Paga tem, pra mas não usa. Essa é a ideia. Então, mas para que não use, aí a gente vem a prevenção. Então, quero que você que é especialista do trabalho, vai uma vez por mês à empresa, entende a operação dos caras, faz com que eles evitem problemas, não que eles nos tragam problemas. Isso vai dar mais satisfação para eles ainda, né? E essa filosofia empresarial dentro da advocacia também, graças a Deus, me fez ter sucesso na vida jurídica. Antigamente os escritórios, eles eram focados no próprio advogado, né? Então, assim, eram normalmente escritórios individuais, assim. Aquele advogado era o próprio escritório dele. Hoje, realmente trouxe essa visão mais comercial, né? Sim. De lidar com contratos mensais, de lidar com vários temas, e acaba sendo bom para todo mundo, né? Eu penso que a advocacia ainda, ela é personalíssima. Eu ainda entendo que seja. Porque quando um empresário fecha um contrato comigo de assessoria jurídica, ele só aceita o atendimento, a orientação dos profissionais que estão comigo, porque está comigo. Eu entendo que em determinados momentos, quando as coisas são mais emergentes, mais sérias, ainda que a especialidade seja do colega, o proprietário da empresa entra na linha comigo. E ele quer que eu entre na linha de frente para a solução. Então, a questão personalíssima, eu acho que nunca vai acabar na advocacia. Porque ela é como um médico. Sim. Eu confio, ele me traz confiança, porque nada mais é do que um advogado, o que ele tem que fazer é trazer confiança para o cliente dele, para a pessoa que confia nele. É porque se ele veio até você, é porque ele está inseguro por alguma razão, e ele busca segurança em você. E isso é uma identidade personalíssima que cria o cliente e o advogado. E essa essência eu entendo que não vai acabar. Mas, sem sombra de dúvidas, a advocacia ela passou a ser um pouco mais profissional, mais mercado.
E valor, tem gente que não dá tanta importância para isso, fala, ah, tanto faz o advogado, cobrou menos eu vou lá. E acaba se dando mal. Às vezes sim. E qual o futuro vou colocar, né, não só do advogado, mas do empreendedor no Brasil? O que o senhor espera assim, que aconteça para facilitar a vida, tanto de um advogado que quer ter uma sociedade, ou de alguém que quer empreender aí para melhorar as condições de vida? O que o senhor pensa? Você sabe que uma vez eu fiz uma palestra na Universidade de Anhanguera, na Semana Jurídica, né? E eu me preocupo muito com os recém-formados, né, os alunos de direito. E eu sempre digo para eles o seguinte, que a advocacia é uma área muito promissora, muito rica. Mas você precisa se preparar, você precisa ouvir, né? Todo aluno, quando ele entra na universidade, vou me especificar nessa questão do aluno, para a senhora entender o meu ponto de raciocínio. Ele entra e fala, ah, eu vou prestar concurso, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Isso assim, ó, 90% quer ser isso. Só que eu digo o seguinte, eu disse para os alunos o seguinte, eu falei, pessoal, para você hoje prestar um concurso público do nível de juiz, promotor, defensor público, você tem que entender que você concorre com pessoas que estudam 12 horas por dia, 14 horas por dia. E elas não têm obrigatoriedade de trabalhar, porque ela tem um pai que banca. A primeira pergunta que você tem que fazer, porque capacidade todo mundo tem. Essa história de que eu nunca vou ser juiz porque eu não consigo. Não, você consegue. Só que você tem que fazer isso. Você consegue ficar 12 horas por dia estudando, sem precisar trabalhar? Você está disposta a não ter finais de semana? Não ter balada? Você está disposta a não ter namorado? Se você tiver com essa Nada que tire o disposição... seu foco, né? Exato. Porque você vai concorrer com pessoas que estão nessa pegada. E são vagas. Não é como o exame da ordem, que você luta com você mesmo. Você luta com concorrentes num concurso público. E se você não tiver disposto e ter condições para lutar contra essas pessoas, você jamais vai conseguir passar. E não por falta de capacidade. Então não perca tempo com isso. Porque quando você faz uma faculdade focado num resultado, o seu sucesso é certo. E isso é para a vida. Por exemplo, quando você começa... Por que a minha empresa eu entendo que ela vem tendo sucesso? Porque eu comecei uma empresa com conhecimento jurídico acerca daquilo que eu ia fazer. Que tipo de alvará eu preciso? Infelizmente, o empreendedor no Brasil ele começa pelo final. Sim. Ele não vai procurar... eu quero ter uma pizzaria. Perfeito. O que ele faz? Ele abre a porta. Exato. Ele abre a porta, põe um forno, preciso de um pizzaiolo, você está contratado, virei empresário. Depois vai atrás da parte burocrática. Exatamente. Aí, às vezes não pode tirar, não consegue, fecha as portas, quebra. Então, o que eu acho que o futuro do nosso Brasil é muito complicado porque essa informação também não chega para quem quer empreender. Apesar de você ter instituições aí como o Sebrae, que dá esse apoio para os novos empreendedores. Mas eu acho que a gente precisa buscar essa informação antes de fazer as coisas. Para ser empresário, você precisa se preparar. Como é se preparar para ser médico, para ser advogado, para ser o que for. Sim. Né? E esse preparo não tem essa capacitação de empreendedorismo. E eu acho que isso vai demorar um pouco para mudar no nosso país, com a cultura que a gente tem, da falta de informação. E aí a gente volta na educação, né? Sempre. Eu acho que isso a gente sempre vai voltar. Bom, então a gente só pode torcer para que o Brasil tenha uma educação cada vez melhor e que abranja cada vez mais temas atuais para que a população fique cada vez mais informada, né? E também tentar despertar na sociedade o interesse de buscar a informação. Sim. Porque também essa zona de conforto, esperar só chegar, isso, né? não vai chegar. Se você não for atrás da informação... E é engraçado que quando a gente gosta, a gente vai atrás da informação, né? Eu tenho uma filha que ela é ficcionada pelo Palmeiras, ela é palmeirense, eu sou palmeirense também. Ela é ficcionada. Tudo que eu quero saber sobre o Palmeiras, eu pergunto para ela. Estão falando que fulano vai vir... Não, pai, tá em negociação, mas
parece que tem uma multa contratual, aí tá fazendo medicina veterinária. Aí se eu for discutir alguma coisa de veterinária, eu acho que ela não tem essa sapiência toda. Mas é o Curioso. interesse Exato, mesmo, né? curioso O isso interesse. daí. Bom, o nosso tempo, por incrível que pareça, já acabou. Explodiu. Mas eu ficaria aqui horas conversando com o senhor. O senhor é uma pessoa muito sábia, muito educado, né? Muito paciente aqui com a gente. Mas eu queria muito agradecer ao senhor, agradecer também ao doutor Elias que fez essa ponte, né? Claro. A hora que a gente falou de podcast, tá? Não, tem uma pessoa que, olha, que fala muito bem e tal. E eu acho que toda a experiência gera também um aprendizado, né? E eu não tenho dúvidas de que as pessoas que vão assistir esse podcast vão tirar um aprendizado, né, de tudo aquilo que foi dito aqui. E eu queria deixar para o senhor essa lembrancinha aqui, a nossa canequinha. Ah, que legal, da Kombi. Da Kombi. Que legal, muito E obrigado. aí eu queria depois já convidar o senhor para um próximo episódio, que com certeza a gente vai ter mais temas aí para a gente debater aí e esclarecer mais a população. Sim. Eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais, já assim com gostinho de quero mais. Primeiro que eu me coloco inteiramente à disposição sempre que a senhora precisar, qualquer tema que a senhora quiser discutir, obviamente tiver ao meu alcance, eu estou à disposição para isso. Eu admiro sempre o trabalho das pessoas que contribuem para a evolução da sociedade. A gente está falando, isso que a senhora faz, esses podcasts que a senhora faz, é uma forma de educar, é uma forma de levar a informação às pessoas. E é o que a gente discutiu nesse momento. A sociedade, infelizmente, ela carece dessas informações. Então, muita gente até fala para mim, pô, por que você não monta um canal, né? Tenta passar um pouco dessas... Sim. Aí entra aquela história da timidez. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Não aparenta. Mas eu sou. Nossa, eu sou muito tímido. Acho que na hora que começar, vamos fazer um vídeo, eu acho que eu vou tremer um pouco. A gente se acostuma. Né? Eu acho que esse trabalho que a senhora faz contribui muito. E a gente vê que é de graça, né? Uma situação que a gente se entrega para isso. A sociedade, eu mais especificamente, posso falar da sociedade jurídica, Sim. que a grande preocupação que eu tenho, que são com os novos advogados. Porque a advocacia, depois que você entra, abre um universo muito grande e você se perde. Sim. Seja por estrutura econômica, que você não consegue manter um escritório, seja por desconhecimento intelectual, porque tudo é novo. Sim. Eu vou aproveitar o seu canal para dizer o seguinte: o meu escritório de advocacia, ele está aberto, mas não é aberto, ele está com a porta escancarada para todos os alunos ou novos advogados ou velhos advogados que tenham qualquer tipo de dificuldade, que precise de uma orientação, de uma ajuda, porque o direito ele tem que ser discutido. No meu escritório nós somos em 13 profissionais, todos discutem as teses e os colegas podem vir, podem discutir tese com a gente, se tiver alguma dificuldade de peça processual, o aluno que estiver desmotivado, quiser vir bater um papo, entender como é o direito, quais são os caminhos, eu estou aqui à disposição de todo mundo para poder ajudar. Maravilha. E é muito nobre isso, né? Porque quando a gente sai ali da faculdade depois do 5º ano, a gente fica desesperado querendo voltar para o primeiro, né? É verdade. Porque realmente a prática difere muito da teoria, muito, assim, né? No dia a dia a gente vê que a gente tem algumas dificuldades. Sim. E ter um profissional do gabarito do senhor se colocando à disposição, eu acho que é extremamente importante e é uma oportunidade de ouro para quem aí está nessa área e precisando aí de alguma orientação. Legal. E a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai deixar todas as redes sociais, todos os contatos aí, para você aí que quiser entrar em contato com o doutor, para que você quiser, às vezes até, né, consultar. Sim. Realmente, se você é um cliente que está precisando de serviços também, é um profissional competentíssimo. Obrigado. E vamos deixar todas as redes sociais para que você entre aí em contato. E por enquanto a gente vai ficando aqui, né? Porque o nosso horário já se foi, mas eu espero vocês no próximo episódio, se Deus quiser.